Seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio dos Inconfidentes. Aqui ao meu lado, o primeiro convidado de honra aí, grande Eduardo Azevedo. Ele que foi vereador de Divinópolis, agora está como deputado estadual aqui em Minas Gerais. Prazerzão, Eduardo. Fala, João. Prazer todo meu. Com muita satisfação que estamos aqui para poder bater um papo muito legal a respeito da nossa política. Tema polêmico, né? Com Porque certeza. política no Brasil hoje em dia falar disso é pisar em casca de ovo. Verdade. Mas, conta aí, né, sua história, sua família aí que hoje em dia tá na política, você hoje em dia tá com uma grande visibilidade na política. Aí me conta aí um pouco da sua história, como é que começou toda a trajetória política dessa? A trajetória política da família, ela começou justamente, né, em 2016, quando nas eleições municipais o Cleitinho veio como candidato a vereador. E ninguém acreditava na questão da eleição do Cleitinho dentro de Divinópolis, porque o Cleitinho sempre foi conhecido aí desde a época do pagode, grosso do samba, depois a banda se dissipou pelo caminho e o Cleitinho foi seguir carreira elétrica, carreira solo, desculpa, com o nome Cleitinho Elétrico. Ele era muito conhecido no meio artístico e ninguém apostava na eleição do Cleitinho. O Cleitinho entrou surpreendendo aí como terceiro vereador mais votado da legislatura de 2016 em Divinópolis e começou a fazer um trabalho que revolucionou toda a cidade de Divinópolis, pregando justamente aquilo que nós pregamos, sabe, João? Que é a austeridade na vida pública, é enxugar a máquina pública. O Cleitinho trabalhou nesse viés e isso foi fazendo com que o mandato dele ganhasse muita relevância, não só em Divinópolis, como em Minas Gerais e até extrapolando aí os limites do estado, chegando para o Brasil. O Cleitinho, na época de vereador, ele era conhecido já nacionalmente. Uhum. E logo após também, né, a eleição de 2018, onde nós vimos aí um marco histórico, onde o nosso presidente Bolsonaro foi eleito presidente, toda essa reviravolta aí numa estrutura muito simples, né? Sim. Uma estrutura igual essa aqui. É. Uma estrutura simples, com microfone e câmeras, conseguiu desbancar toda uma estrutura complexa que era vinha o dominando. estado todo, né? Justamente, que era todo o sistema contra. E isso veio mostrando que a política tinha sim essa chance de renovação. Verdade. E dentro desse viés, em 2020, eu me lancei como candidato a vereador para continuar o trabalho do Cleitinho no município de Divinópolis e também o anseio do Gleidson em vir como candidato a prefeito, porque o Cleitinho, quando vereador, conseguiu alguns recursos para Divinópolis, mas para quem não sabe, para que os recursos cheguem no município, é necessário que o executivo aceite esses recursos. O prefeito tem que aceitar, né? Isso, o prefeito tem que aceitar. E como o Cleitinho era oposição do prefeito, na época que ele foi eleito, Divinópolis deixou de perder alguns recursos. Então, era necessário que o Cleitinho tivesse ali, para poder mandar os recursos para a cidade, um irmão que fosse alinhado com os mesmos pensamentos. Certo. E foi nesse viés de transformar a política, de fazer uma política pregando aí, combatendo aí essa questão do mau uso do dinheiro público, que nós viemos e mostramos, entendeu? Que tem como sim se fazer política dessa forma. Então, peraí. A gente tá aqui, esse vídeo aqui vai chegar no Brasil inteiro e vai ficar aí pra eternidade. Conta aqui um pouco mais. Eduardo, você é o irmão mais velho, né? Isso. Você é irmão do Cleitinho, como é que é o nome dele? O nome formal nele? Cleiton mesmo? Isso, Cleiton. Cleiton e do Gleison. Isso mesmo. Todo mundo nasceu ali em Divinópolis, todo Sim. mundo criado ali, né, na cidade do interior. Com certeza. Divinópolis, Minas Gerais, aqui, perto aqui de Belo Horizonte, para quem não conhece. E me conta mais, né, como é que foi isso na infância de vocês? Porque, assim, é uma coisa incomum de uma família inteira, assim, chegar na política de uma maneira tão rápida e com sucesso e a linha reta que vocês têm de ser correto e tudo mais. Assim, conta como é que foi isso dentro de casa, porque, né, isso aí tem que ter vindo de casa, não é possível que 3 frutas assim saiu certo assim do nada. A gente desde criança mesmo, desde muito novo, que isso aí eu tenho que agradecer muito ao nosso pai que nos colocou para trabalhar. Sempre foi ali bem duro mesmo. A minha família tem um sacolão, né, digamos assim, de hortifruti granjeiros em Divinópolis. E até na época que o Gleidson foi lançado candidato a prefeito em Divinópolis, ainda não tinha sido eleito em 2020, tinha uma resistência muito grande. O pessoal fala assim, esses meninos só sabem vender verdura. Esses meninos não sabem mexer com política, não. Mas, graças a Deus,
com toda essa humildade, porque ninguém é melhor que ninguém, com esse desejo de fazer o melhor para a população de Divinópolis, e agora não só por Divinópolis, agora, graças a Deus, nós conseguimos fazer para a população de Minas e do Brasil também, que nós temos o Cleitinho no Senado. Nós viemos com esse viés, então nós viemos de uma família muito simples mesmo, meu pai a vida inteira nos ensinou a trabalhar, a honrar o nome, ele sempre dizia para nós ali, nas conversas, nos almoços, final de semana em casa, que meu pai trabalha muito, e até hoje ele trabalha, tá? Sim. Meu pai é um senhor de 70 anos de idade, que ele vem 2 vezes por semana, sai de Divinópolis, vem no Ceasa, em Belo Horizonte, fazer compra. Então, ele ensinava pra gente o seguinte, olha, a coisa mais importante que você tem na sua vida chama-se nome, entendeu? Verdade. E o Cleitinho veio com a política, era até um slogan que ele tem até hoje, que ele falava o seguinte... pode ser que eu nunca consiga quebrar o sistema, mas o sistema nunca vai me corromper. E eu e o Gleitz viemos também com esse mesmo viés. Pode ser que a gente nunca consiga quebrar o sistema, mas vocês podem ter certeza que o sistema nunca vai nos corromper. Então nós entramos, João, com esse viés de manter e lutar, não só pela questão também do combate e do mau uso da corrupção dentro do desperdício do dinheiro público, mas também da grande problema que hoje nós enfrentamos, que é a corrupção moral, que tem invadido as nossas casas. É verdade. E nós temos lutado para poder manter esses princípios. Então, a gente agradece, através da criação que nós tivemos, que eu tenho certeza que faz todo esse diferencial na nossa vida pública hoje. A criação faz diferença demais, faz né, diferença. cara? Porque, principalmente de cidade do interior. Eu também sou de uma cidade do interior, eu sou de Belo Vale. Sim. E assim, eu já ouvi esse ditado aí falar que o nome é o mais importante que a gente tem. Com certeza. Você pode estar quebrado, sem dinheiro, mas o nome é o mais importante. Quando você tem nome, você tem que honrar, credibilidade, né? As pessoas confiam em você e com o nome limpo, com o caráter que você preza pelo seu nome, você pode ter certeza que você vai conseguir alcançar objetivos aí quase que inatingíveis. É verdade. Quando você tem uma criação assim certa, não tem como dar errado, não. O que eu queria te perguntar, então, é sobre o que você falou aí, né, das pessoas não acreditarem na política, como que pessoas que, vamos dizer assim, muito humildes chegaram onde chegaram e fizeram toda essa diferença que estão fazendo aí. Muita gente acha que para ser político tem que ser formado em direito, fazer tal coisa, só tem que querer, né? Fala aí pra gente um pouco mais dessa diferença que eles fizeram e da dificuldade, né, que enfrentaram no início. Eu vou puxar isso aí agora com uma frase bíblica que inspira muito a minha forma de fazer política. Está em Eclesiastes, onde Salomão eternizou essas palavras dizendo o seguinte: tudo que vier na sua mão para você fazer, faz conforme as suas forças. Ou seja, o que Salomão está querendo dizer com isso? Que tudo que nós formos fazer, faça o seu melhor. Não só na política. Seja um simples ali você arrumar sua cama quando você acorda, você ajudar a lavar a louça dentro da sua casa, passar o pano. São coisas simples. Faça o seu melhor que os resultados virão. Então a gente veio para a política, João, justamente com esse viés. Então às vezes as pessoas pensam o seguinte: tem que ser preparado? Não estou dizendo que o preparo não é essencial. O preparo é essencial, de sim. fato. Mas eu tenho a seguinte frase que eu digo o seguinte: que Deus, em muitas situações, ele não vai escolher os preparados. Muito pelo contrário, ele vai preparar os seus escolhidos. E o Gleitz, meu irmão que é prefeito, foi crítica disso. O pessoal fala assim: esse cara é verdureiro, esse cara não sabe nada da vida pública. Mas o Gleitz disse uma palavra que me marcou muito e fez história em Divinópolis, porque ele falou assim: gente, basta ser honesto, basta não roubar, que dá certo. E o Gleitz provou isso. O Gleitz, ele mostrou essa austeridade dentro da Prefeitura Municipal de Divinópolis, onde, na política tem muito isso, aquele toma lá da cá. Ou seja, você tem uma chapa para prefeito, ela é apoiada por vereadores, aí algum vereador daquela chapa não ganha, o prefeito ganha e vai colocar o vereador como secretário para poder lotar. Isso é muito comum na política. O Gleitz principalmente a política de interior, né? Justamente, o Gleitz não fez isso. Ele falou assim: eu preciso de um secretariado técnico. Certo. O secretariado de Divinópolis hoje é 100% técnico, entendeu? E é o que dá certo, né? E é o que dá certo. Eu sendo honesto, entendeu? Pregando o que a gente sempre viveu, mostrando que dá para fazer e tendo um secretariado técnico, não tem como as coisas não dar certo. E graças a Deus, quando você anda pela cidade de Divinópolis hoje, o Gleitz, ele tem mais de 70% da aprovação de toda a população de Divinópolis, porque tem sido um prefeito que quebrou um coronelismo que vinha dentro da cidade, no qual só trocava o nome da cadeira, a cadeira era administrada pelo mesmo grupo político, e a cidade começou a desenvolver. Isso é importante, porque o divinopolitano tinha perdido a sua autoestima. Então, quer dizer, o pessoal fala assim: pô, que Divinópolis, você acabou de falar aí, uma cidade próxima de Belo Horizonte, com um potencial geográfico muito grande,
Aqui é 110 quilômetros de Divinópolis, a gente chega em 1h30. Tá próximo da BR-381, próximo da BR-494, tem tudo para crescer. E o Divinopolitano tinha perdido a credibilidade na cidade. É uma cidade de 250 mil habitantes, ela é macro-região para 54 cidades da região centro-oeste e estava desesquecida. Hoje não. Hoje você vê a autoestima no ouro do Divinopolitano. O Gleison lançou uma campanha, Eu Amo Div, e essa campanha Eu Amo Divinópolis, numa hashtag, através de publicidade da prefeitura, a população abraçou, e hoje você vê no ouro do Divinopolitano que ele tem sim vontade de ter essa, digamos assim, esse orgulho, né, de ser chamado de Divinopolitano, que tinha sido jogado por terra pelas péssimas gestões que tinham passado dentro do município. É verdade. E você falou uma coisa aí que é verdade. Basta ser honesto. Com certeza. E hoje isso é tão difícil. Você procurar assim, você falar assim, ah não, o cara tem que ser... Ah, tem que ser honesto. Peraí, mas isso tá tão difícil de achar hoje em dia, uma pessoa que quer as mesmas coisas certas e seja honesto, peraí. Então, assim, isso aí é... Mas graças a Deus que ainda existem, né, João? Isso aí, quando a gente diz o seguinte, que ainda existem, nos mostra que a política, por mais que ela tenha sido manchada por má conduta de alguns políticos, não são todos, ainda existem pessoas bem intencionadas, porque a política é uma frase que a gente usa muito, nós falamos isso, não vamos ser hipócritas, gente. Quando a pessoa entra pra política, a vida dela melhora. Entendeu? Óbvio, tem certa estabilidade, algumas coisas. Então, se a vida do político melhora, por que o político não pode trabalhar para melhorar a vida da população? É isso que tem que ser o viés político, você entendeu? A política ela não pode ser pensada simplesmente para um grupo específico. Ela tem que ser com um pensamento macro, para atingir todos os grupos no qual hoje eu sou representante. Porque a minha obrigação hoje como deputado não é representar só aquelas pessoas que votaram em mim, mas eu tenho que representar, dentro do nosso perfil daquilo que nós cremos, as pessoas também que não votaram em mim. Certo. Não, e você falou tudo aí, essa questão é representativa. Parece que, assim, vou falar como um cidadão e a minha percepção que eu vejo de políticas, assim, que não me representam. Parece que o cara, quando ele é eleito, ele esquece das pessoas que votaram nele. Sim. Parece que eles esquecem de, tantas mil pessoas votaram em mim. Ele tá lá como se ele fosse uma pessoa diferente, que não tivesse que dar obrigação pra ninguém. Então, assim, isso aí faz diferença. Faz cara. a diferença, João. Faz Questão, igual o pessoal, para quem não sabe como que é a rotina de um deputado, as reuniões aqui na Assembleia são terça, quarta e quinta, certo? Mas sexta, sábado, domingo e segunda-feira, nós estamos ali em Divinópolis, na nossa base ali, juntamente com as pessoas, vigiando Tem que ir lá ouvir, né? Visitando a região centro-oeste, ouvindo a população. Isso é extremamente importante, entendeu? Porque é que o que acontece, em quase que 90% dos casos é isso, você falou tudo. O cara tem uma votação expressiva, desaparece. Não aparece mais. Então, cara, o político não é melhor que ninguém. Ele é simplesmente uma pessoa que está aí para representar a voz da população. Então, como, eu pergunto para os políticos que não preocupam com os seus eleitores, como você quer ser a voz da população se você não dá voz, não ouve essa população? Isso é muito importante, cara, esse contato, essa proximidade com o povo, isso não tem preço, entendeu? E assim, é aquilo que eu falo, e a gente anda de cabeça erguida. Às vezes tem pessoas que vão xingar, porque não são todas as pessoas que identificam com o nosso trabalho. Então, isso é normal, pode xingar, pode criticar, mas a gente está aí para poder ouvir. O político não pode correr da população, não. Sim. Não, e o trabalho, igual você falou, né? Você tem a sua base que é Divinópolis, trabalha aqui em Belo Horizonte, mas vai lá para ouvir a galera. O trabalho do legislativo é você representar, legislar e fiscalizar. Então, o pessoal esquece de representar, né? A parte do representar. Só quer criar lei, mas que não representa ninguém ali na ponta. Sim. E agora a responsabilidade se torna maior, né, João? Porque agora eu não represento só Divinópolis, agora eu represento os 853 municípios de Minas Gerais, uma responsabilidade muito grande, e no qual eu só não tive voto em 20 municípios. Eu fui votado em 833 municípios. Então a responsabilidade agora é mais pesada ainda. Pois é, né? E é que a gente pede essa sabedoria a Deus para representar esse estado hoje nosso, que tem dimensões de um país, entendeu? Tem dimensões gigantescas. É uma responsabilidade muito grande representar Minas Gerais de norte a sul. Mas a gente sabe que Deus vai capacitando e Deus vai dando sabedoria para que o povo mineiro esteja muito bem representado. Mas que está capacitando e está representando muito. Graças a Deus. Está representando muito, porque o que eu ouço dizer aí é que o trabalho que vocês todos fazem, todo mundo tá fazendo ali, vocês três, assim, eu digo vocês três por conta da questão de unidade que eu sinto que vocês têm entre vocês. E queria até saber como é que funciona esse trabalho de deputado estadual, senador e prefeito, se tem
como vocês ajudarem mais o povo de Divinópolis, o povo de de Minas Gerais, assim, com essa proximidade de irmãos que são... Tem sim, assim. a gente sempre tem que falar a mesma língua, entendeu? Igual, vou te dar um exemplo. Só dizendo pro pessoal aqui que meu gabinete, meu mandato tá aberto para toda a população de Minas Gerais, mas eu vou dar um exemplo aqui agora, porque já que você mencionou a questão do prefeito, Divinópolis, não só Divinópolis, mas eu creio que grande parte do estado está enfrentando problemas dentro da área da saúde, você entende? Uhum. Porque, ainda mais nessa época agora, quando a temperatura cai, a recorrência de doenças respiratórias ela aumenta muito. Eu também tava. Então, minha voz também não tá boa. No final de semana não tava ruim. Hoje eu tô um pouquinho melhor. Então a gente tá com um problema na UPA e ontem mesmo nós chamamos, né, o prefeito, o Cleitinho também, senador, se dispôs a vir, e sentamos os três, juntamente com o governador Romeu Zema, e colocamos ali as cartas na mesa, expondo para ele como estava a situação do município de Divinópolis. E eu lembro, e volto a reiterar, que não só de Divinópolis, mas quem quiser pode nos procurar, que nós vamos representar para o governador a situação de todos os municípios. Dizendo para ele, a situação que está assim, assim, assado. Nós precisamos de providência o mais rápido possível. Por quê? Divinópolis hoje é uma cidade de 240 mil habitantes, e ela só tem uma UPA. Certo? Então a gente almeja e espera, já que o governador deu a ordem de serviço, que o hospital regional, que é para atender aquela macro-região de 54 municípios, possa ser concluída as obras o mais rápido possível, para desafogar a UPA de Divinópolis, porque muitas vezes a população não entende. A população acha que a responsabilidade de saúde é só do prefeito, mas não. No caso específico de Divinópolis e outros municípios mais de Minas Gerais, cabe ao Estado também. Por quê? A construção do hospital regional, ele vai desafogar a UPA, porque dentro do próprio hospital regional tem uma mini UPA. Então a gente está lutando para isso, levamos a demanda para o governador se prontificou a juntamente conversar com os hospitais da rede pública, da rede particular, através do programa Valora, para comprar leitos ali, para desafogar a UPA na questão das cirurgias eletivas e também a nossa atenção secundária. Então essa união entre o prefeito, entre o deputado, entre o senador, é justamente para poder potencializar o atendimento para todo o nosso estado. Nossa senhora. E eu sinceramente não sabia como é que funcionava esse elo assim entre esses poderes aí, mas bom demais saber disso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Sobre o mandato que você está hoje, você foi empossado agora, né, no início do ano. 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, no início do ano. E, cara, um dia eu fui lá na Assembleia, né, como visitante e tudo mais, e fui super bem recebido pelos seus assessores, depois conversei com você, pô, tem essa acessibilidade muito, vamos dizer, fácil, assim, a chegar em você e conversar de uma coisa, conversar de outra, levar uma sugestão, então uma necessidade, né, como população. Com certeza. Como é que é isso? Tipo assim, pô, porque você teve... Foram quantos votos que você recebeu? 92.624. Como é que você recebe essa galera toda, assim? Não é que todo mundo vai chegar lá, mas como é que você consegue chegar e ter um filtro, ou então, assim, como é que essas pessoas conseguem chegar até você hoje? Hoje a gente destinou justamente a parte da terça-feira para atender toda a região, todo o estado de Minas Gerais no gabinete da Assembleia Legislativa. A reunião terminou, certo? A reunião começa às 14h, geralmente ela termina às 15h30 no plenário, quando não tem votação. Terminou a reunião, eu já vou para o gabinete para atender todas as demandas da população de todo o estado de Minas Gerais, concentradas em Belo Horizonte. Já da região centro-oeste, onde fica Divinópolis e as demais cidades, nós atendemos toda essa população na sexta-feira. Então, toda sexta-feira e toda terça-feira tem um contato pessoal e direto comigo mesmo. A gente que senta para poder conversar, para poder ouvir a população. Então, isso aí é muito importante. Óbvio que, assim, é muita gente, mas, graças a Deus, a agenda começa ali depois da reunião ordinária da Assembleia e não tem hora para terminar, não. E a gente atende todo mundo. Entendi. Todos os que estão marcados para aquela terça-feira específica são atendidos, independente do horário que a gente saia do gabinete. A parte sem de contar também uma coisa muito importante, né, João, que quebra muito essas barreiras, são os atendimentos pelo WhatsApp, certo? Eu deixo sempre dentro do meu Instagram, tem o meu contato, tem um link do meu contato pessoal. Passa aí o seu Instagram, fala aí o seu arroba, passa, galera. Pra quem não sabe, segue lá, gente, o arroba Eduardo Azevedo MG, o Instagram e o Facebook também. E vou deixar até o WhatsApp, pode cobrar lá também. É o 37, que é o DDD, 99864-7777. Esse é meu contato pessoal. E essa vantagem... Você aí, tem o contato do seu deputado estadual? Você tem? Você tem. Pois é, tá aqui, passando. Porque se eu fui pedir o voto, eu tenho que estar disponível, João. Representatividade. Com certeza. E o que nos ajuda muito é essa questão do WhatsApp, porque ele quebra essa barreira. Então, o que acontece? Às vezes o cara lá do norte de Minas
Poxa, tem não cidade consegue que tá vir aqui em Belo 700 quilômetros de Horizonte. BH, entendeu? Ué. É quase que atravessar para um outro estado. A gente faz através de videoconferência, entendeu? Eu já atendi muito pessoal dessa forma também. Então o WhatsApp nos ajuda também a romper essas barreiras e nos aproximar cada vez mais da população. Gente, Minas Gerais é maior que muito estado na Europa, muito país na Maior que Europa. a França. Maior que países na Europa. Nego sair lá do Triângulo Mineiro, sair lá do sul de Minas, norte de Minas, pra chegar aqui em Belo Horizonte é muito Então chão. a gente faz esse muito atendimento chão. pelo WhatsApp. E muita, digamos assim, muita dessas demandas é resolvida pelo WhatsApp. A gente consegue já mandar o ofício para o governo, entrar em contato com a secretaria específica e resolver aquele problema da cidade. E quando não resolve, a gente vai lá pessoalmente também. Legal, cara. E de obra? Como é que tem sido de obra? Obra. Obra aí por Minas Gerais, tem. Você, como deputado estadual, tem né, proximidades para saber o que Sim. precisa, o que tá precisando, como é que faz essa ponte para chegar o dinheiro na obra, para concluir uma obra, para começar uma obra. Sim. Como é que é? A gente tem um tema muito polêmico, João, que às vezes as pessoas não entendem. Minas Gerais ela está num estado econômico não muito favorável. Uhum. A gente sabe que o governador Zema pegou o estado sucateado pela administração do PT, né, do Pimentel, porque por onde eles passam, eles Deixam causam rastro, tudo né? isso, acabam com tudo, quebram com tudo. Enfim, muito me chamou a atenção antes de chegar nesse ponto das obras, porque eu sou engenheiro civil. E eu fui na cidade administrativa pela primeira vez no início do ano, agora em janeiro. Eu não tinha entrado na cidade administrativa, a gente só ouvia falar por fotos, tal. E aí eu fui na cidade administrativa já numa reunião antes de tomar posse como deputado, para poder alinhar as questões com o governo e tal. E, cara, eu fiquei, assim, deslumbrado com a estrutura da cidade administrativa. É uma Nunca coisa fui lá, assim, não. É uma estrutura violenta mesmo, cara. É fora do comum. Bonito e aí, conversa, bonito demais. E na época custou muito pro Estado, né? Que houve superfaturamento. Inclusive, né? A gente entrar, Inclusive, quebrou o tá Estado, entrando aí entendeu? numa seara aí meio... complicado, você sabe como é que é. Aí, o que acontece? Eu perguntei pro secretário da Segov, que é secretário de governo, falei assim, quantos funcionários tem aqui? Porque a gente parou um momento e poder almoçar e falou assim, Eduardo, hoje aqui funciona em torno de mais ou menos quase 6 mil funcionários. 5 mil e alguma coisa nessa casa. Eu não lembro muito, não, mas é abaixo de 6 mil. Aí o que me chamou a atenção, olha só pra você ver como que dá pra fazer política quando você tem boa vontade. Ele falou assim, Eduardo, ele me lançou a pergunta. Sabe quantos funcionários tinha na cidade administrativa na época do Pimentel? Eu falei assim, não. Chuta, João. Vamos ver Eu se vou é chutar bem alto porque essa galera gosta de colocar mamata, chuta. cabide de emprego. Vou colocar 42 mil? Não sei. Um pouco menos, mas muito ainda. 22 mil. Que isso. 22 mil funcionários eram alocados dentro da cidade administrativa e, assim, cargos comissionados, não eram cargos de carreira, não. Quase 4 vezes mais. Isso, que eram pagos com seu salário. E o sistema, na época, o sistema do Estado funcionava? Não. Era uma porcaria. Absurda, né? O servidor tinha um salário atrasado, o Pimentel só sabia pegar o helicóptero e buscar o filho dele lá em Capitólio. Enfim, é a turma que a turma do PTzada Você fala, sabe né? como que é. Entendeu? Galera sabe. Eles pegam o socialismo pros outros, mas pra eles querem um O capitalismo. povo que é esperto, eles sabem como é que funciona. Então a turma já conhece como são. Então, cara, 22 mil funcionários e a máquina pública não funcionava. O Zema chegou, enxugou tudo isso aí. Hoje são, assim, em torno de quase 6 mil. E hoje a máquina pública do Estado funciona com muito mais eficiência do que naquela época. É onde a gente mostra que quando você quer fazer política, cara, dá pra fazer. Entendeu? Agora vamos voltar no ponto das obras que você me perguntou. Você falou a respeito, eu vou falar daquilo que eu muito gosto, que é a minha área, que é engenharia civil, e eu sou especialista em rodovia. Sim. E quem roda o estado de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, cara, é um tapa na cara. Você fica triste. Vamos falar, fica triste. Você fica triste. E o governador já falou muitas vezes isso, que isso deixa ele muito preocupado, que a nossa malha rodoviária é a maior malha rodoviária do país. Minas Gerais? É a maior malha rodoviária do país. Não sabia. Isso. Quando você vai no interior de São Paulo, é um choque de realidade. É como se você estivesse andando num tapete. Mas isso não é culpa do governo. É uma gestão que veio arrebentando o Estado ao longo dos anos. Aí eu perguntei pro Rodrigo, que é o diretor do DR. Rodrigo, como que nós vamos fazer? Porque hoje, a maior demanda que eu recebo dentro do meu gabinete de obra é infraestrutura, é recapeamento. Uhum. E muitas vezes não só o tapa-buraco, é recapeamento mesmo das famosas AMGs. Porque quando é BR é do governo federal, quando é MG é do governo estadual, para quem não sabe. Rodrigo falou assim, deputado, a situação é crítica. O governador quer recapear, quer restaurar a malha rodoviária, mas a gente não tem dinheiro. Onde o governador vai começar a trabalhar através disso? A gente sabe muito bem, e ele já está pautando dentro da Assembleia
projetos de privatizações de algumas estatais. A primeira que vai ser pautada é o projeto da Codemig. Quer privatizar a Codemig, logo posteriormente também vai lutar, já é um pouco mais polêmica, a Copasa e sucessivamente a CEMIG, ele tem essa pretensão. E perguntando para o governo, que a gente tem que, essa é a função do deputado, o que vai ser feito com esse recurso? O secretário de governo nos passou o seguinte: os ativos das privatizações vão ser investidos aonde? Rodovia. Entendeu? Rodovia. Então, recapear as estradas de vinho. Então, vamos embora lá, gente. Vamos privatizar a Codemig, porque o negócio começa a funcionar. Pois é. Ó, eu já tenho uma opinião sobre isso, tudo mais, a galera também, mas sobre privatização. O que você fala sobre isso? Privatização. Tem um máximo, assim, fala assim, não, alguma coisa aqui não pode privatizar. CEMIG, Copasa. Pô, tem uma galera que tem um pé atrás com privatizar isso. Com certeza. Por exemplo, a BR-040, tudo bem que é no âmbito mais federal, mas quando foi privatizado o trecho dela aqui perto de Belo Horizonte, a estrada virou outra. Virou outra, melhorou e muito. Então, assim, privatização, como lidar com esse tema aí que é tão sensível com a população? Vamos lá, que é um tema sensível e polêmico. Vamos explicar para a população como que funcionam essas questões. Muita gente, porque na política existe sempre o jogo de narrativa. O que a esquerda tenta passar, João, é que a privatização é ruim. Por quê? Porque dá a entender que os preços vão o quê? Aumentar. Aquilo que eu falei. Nós somos contra qualquer tipo de aumento. Mas vamos lá. O poder público, ele é ineficiente. Ele cara. Pega para você ver assim, ó. Saúde, segurança. Você falou aí, ó, 22 mil pessoas e não fazia o que faz hoje com 6. Justamente. Saúde, segurança e educação. Certo? São os pilares do poder público. Uhum. E isso, mal o Estado já consegue gerir. Então, justamente. Eu entendo que quanto menos nós somos o quê? Liberalistas. Sim. Defendemos um Estado o quê? Menos inchado, porque essa forma do Estado menos inchado, ele produz mais efetividade para o cidadão. Você entende? De fato. Vou dar um exemplo para você, só para você entender, depois você pesquisa. A Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, enquanto ela era estatal, era uma das empresas que mais dava problema em questão de corrupção para o governo. É verdade. Depois que a Vale foi privatizada, hoje é uma das empresas que mais arrecada. Olha só para vocês verem que se nós tivéssemos... É o que puxa a bolsa hoje. Justamente. Olha se na época a gente tivesse a Petrobras privatizada, nós não teríamos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que foi o Petrolão. Aquela questão toda daquela corrupção enorme aquela patifaria que foi feita, quebrou a empresa. O governo do PT conseguiu quebrar a empresa. Se ela fosse privatizada, isso não teria acontecido. É porque eles usam isso como cabide de emprego. Justamente. Né? É o caso que eles tiveram uma resistência lá dentro da Assembleia, que passou agora há pouco, só para o pessoal entender, que foi a questão da extinção da FUCAM, que é a Fundação Caio Martins. O governo do Estado, em momento algum, queria extinguir a FUCAM. O projeto do governo era atrelar o CNPJ da fundação à Secretaria de Educação. É pregar o quê? Austeridade, é enxugar. Ali tinham dentro da FUCAM, hoje, João, mais de 500 cargos para não fazer nada. Então o governo ia acabar com esses cargos. Mas a narrativa da esquerda era o seguinte: não, o governo quer acabar com a FUCAM. Gente, o governo não acabou com a FUCAM. O governo acabou com a teta, com a mamata, que é o que tem que acabar. Então a privatização, ela acaba com a teta, ela acaba com a mamata, ela acaba com o cabide de emprego e torna automaticamente o produto final mais competitivo. Vou te dar um exemplo, não é da sua época. Na minha época, eu digo assim porque eu não sou muito velho não, viu, Chama? Eu meu filho, tem idade pra ser meu filho. Ah, para, meu. Eu sou criticar ele, não que eu sou velho, quer ver? Olha só pra você ver. Na minha época, telefone celular era pra rico. Você comprava, isso na época ali da década de mais ou menos 1995, quando começou a sair o celular, você tinha que comprar o telefone, era na época, R$2.000, R$2.500, uma linha telefônica. Por quê? Porque aquilo estava detido aonde? Na mão apenas de quê? Era a Anatel? Na época que era Telemig. Telemig? A Anatel é a agência que regula, né? As telecomunicações. Entendi. Então, era detido somente na mão da Telemig. Então, o telefone celular era caro, as tarifas eram caras. Depois que houve a privatização, o que aconteceu? Preços caíram absurdamente. Preços caíram absurdo. Hoje você nem paga mais pra você fazer ligação. As ligações hoje são ilimitadas. É de graça. Tá vendo? Você paga pela internet, faz Justamente, então isso é uma narrativa que eles falam, que o produto vai subir. Não vai, cara. Hoje todo mundo tem celular, por quê? Porque foi privatizado. Você entende? A concorrência era muito boa.
Então, quando você privatiza, Pro você abre cliente, ela é muito espaço boa para mesmo. concorrência. E para o cliente final, além dele estar tendo um serviço prestado que é de mais qualidade, É que mais barato. hoje a cobertura do celular é muito maior do que antigamente. Você entende? Hoje eu vou daqui para Divinópolis, saio de BH, vou até Divinópolis 100% de cobertura. Até na rodovia você tem, na 050, você não sinal fica ali no offline, meio. você tem um sinal. Então a privatização ela é muito boa nesse sentido, porque ela abre espaço, ela vai descentralizar o poder na mão de apenas uma pessoa. Você entende? Sim. Então a concorrência abre espaço. Eu, Eduardo, sempre perguntar, eu sou a favor da privatização, certo? Então eu acho muito assim, uma narrativa muito errada ao falar que vai privatizar, vai subir. Não vai não, porque se privatizar, subir, hoje o celular não seria o preço hoje acessível que nós temos. E hoje todo mundo sabe, você consegue um plano de telefone no celular, na média de R$ 49,90 por mês, você poder falar ilimitado. Antigamente, que é isso, cara? Eu lembro, antigamente você pagava, na época, era R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, numa conta de telefone. Então, é pra você ver, é ou não é bom a privatização? Então, são narrativas para dizer que o produto vai ficar caro para manter a companheirada, todo a mundo companheirada ali no cargo, alocada ali, né? Porque cargo. você vê um exemplo, claro, vamos já sair para um exemplo aí, o quanto que o governo Bolsonaro pregou essa questão da austeridade, E você cortou entendeu? os Cortou ministérios. 22 ministérios Eu no nunca início. vi na história do Agora Brasil. são 38. Pois é, eu nunca vi na história do Brasil. Você fala que o Brasil tinha índices melhor que os Estados Unidos. Porque eu mexo com comércio há muito tempo, João. Tem mais de 30 anos que eu mexo com comércio. Eu nunca vi falar que houve questão de deflação. Você só ouviu isso no governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele o quê? Descentralizou o poder. Diminuiu a máquina pública. É isso que é esse viés que a gente precisa ter. Agora não, né? O nosso amigo da companheirada já chegou lá, já aumentou para 13 ministérios, e aquele trem maluco, aquela carreta maluca do PT, para poder colocar todo mundo poder trabalhar. E quem paga a conta é quem? População. Sempre tem uma pessoa pagando a conta, né? Pois é. As pessoas acham assim, quem vai pagar a conta é o governo. Então, O governo tá pagando, pessoal, o governo tá pagando. Quando for falar de privatização, pesquisa aí a questão da privatização das telefonias, pesquisa a questão da privatização da Vale do Rio Doce, você vai ver que a privatização traz resultados sim. Traz resultado, traz eficiência. E outro detalhe, tá? Enquanto tá na mão do governo, aí não tá gerando imposto. Quando passa para a mão do setor privado, gera imposto. E olha, deixa eu falar para você uma coisa. É o setor privado que movimenta a máquina pública. Aí da máquina pública o setor privado parar. Porque aí toda a riqueza que vem num país vem da iniciativa privada. Aí eu tiro um exemplo para poder falar daquela turma malucona aí, João, que na época da pandemia mandou fechar tudo. Aqueles políticos A mais economia surtados. a gente vê depois. Pera aí, cara, Uai. calma aí. Oi, Não, me calma ajuda lá. aí. É muito fácil para quem tá recebendo. Eu falava Esse isso na povo época na Câmara Municipal, quando eu era vereador. Eu falei, gente, é muito fácil para os vereadores que estão aqui defendendo fechar. No final do mês, seu salário tá na conta. Agora vai falar isso para um cara, um pedreiro que ganha por dia, para um pintor que ganha por dia, para um cara que tem um comércio que tem que manter o aluguel, manter os funcionários. Gente, para com essa hipocrisia, entendeu? Então, a gente precisa, sim, defender a iniciativa privada, porque é dela que vem toda a riqueza do poder público. Isso é pensar grande, é pensar no Brasil melhor, é pensar no estado melhor, é pensar no município melhor. Então você acha que a questão das privatizações aí, que né, na esfera estadual aqui vai acontecer em Minas Gerais, estão encaminhando algumas coisas aí. Se depender do governo Zema, tenha certeza que sim. E da votação lá na Assembleia? Não vai ser fácil, viu, João? Porque a turma da esquerda traz aqui as narrativas. Eu já vi uma galera lá, já tentam tive travar a algumas vezes pauta, lá, mas a pretensão do governo é isso. E, a princípio, transformar esses ativos da privatização em obras, onde você me perguntou a questão de obras, para a população. Entendeu? Especialmente na questão das rodovias, que estão caos as rodovias do nosso estado. A conta tem que fechar, né, velho? Não tem como, não tem como. Dinheiro não dá em árvore, não, meu amigo. Alguém paga. Mas, pois é, essa questão das estradas é porque eu recebi também uma mensagem outro dia, perguntei assim, perguntando, né, de como é que tá as estradas, tudo mais, aí falei assim, não, isso aí eu tenho que perguntar pro Eduardo. Deixa eu ver com ele. Eduardo, mas me conta aqui, do seu governo, o que foi feito aí né, no seu mandato aí, o que está sendo feito, suas propostas, as leis que você protocola, que está sendo votado, que está em tramitação, que foi aprovado, conta aqui pra gente de lei, que a gente vê um político, gente, a gente vê político é pelas leis que ele aprova, que eles votam, você vê a votação dele, você tem que ver as votações dele para ver quem que é o cara. Queria que você me contasse, né? O que você ajudou a barrar, o que você colocou lá para votação, o que foi aprovado, como é que tá as suas ideias ali dentro também da Assembleia. Eu vou falar de um projeto que a gente tentou barrar, e barrou, graças a Deus, através de uma articulação. Tenho até que parabenizar minha assessoria, porque foram eles que acharam nas entrelinhas
ali a questão do projeto, é sempre nas entrelinhas. É nas entrelinhas nunca aparece da forma que você nas quer. Entrelinhas. E era um projeto que, se ele fosse aprovado, você não poderia nem olhar de cara feia para a pessoa que discordasse de você. Ou seja, era um projeto que ia criminalizar a perseguição política, enfim, vindo da esquerda, entendeu? Então a gente barrou esse projeto, fizemos uma articulação e o projeto não passou, porque eu acho o seguinte, o projeto previa que, entre aspas, né, as mulheres na política não poderiam ser criticadas. Pera aí, gente, pera aí. Não é sempre com a ideologia do... Não pode ser criticado, independente de mulher, independente de ser homem, o político tem que estar sujeito a críticas. Mas isso é uma forma, sabe o que é? De calar quem? A oposição. Porque nós, como fazemos a oposição e a turma da esquerda, nós criticamos e mostramos os pontos onde eles se contradizem. Sim. Então, à medida do momento que você não pode mais contradizer isso aí, você vai ficar calado, você vai ficar amordaçado. E aí nós conseguimos pautar, tirar de pauta esse projeto, certo? É um projeto, assim, muito louco, que foi protocolado por uma deputada de esquerda, onde o projeto você não poderia nem olhar de cara feia para ela se o projeto passasse. Era como se fosse uma discriminação política. Então a gente não pode, a gente trabalha sempre na linha da defesa da mulher, certo? Uhum. Então a gente sempre trabalha nesse ponto, mas o projeto era bem assim nas entrelinhas. Eles trabalham assim, né, velho? Sempre nas entrelinhas. Sempre entendeu? Nas entrelinhas. Nunca, não, e o pior de tudo... Eles não vão colocar um trem escrachado assim, não. O seguinte, cara, então hora que você tem que ter muito peito, entendeu? Tem que ter muito peito mesmo, e a turma da direita também. Porque o tanto que eles são articulados, eles colocaram esse projeto justamente no Dia Internacional da Mulher. Pra, tipo assim, falar que se você estivesse indo contra o projeto, você tá indo contra as mulheres. Em momento algum, entendeu? Ninguém aqui é contra a mulher, mas a gente era contra aquilo que estava nas entrelinhas do projeto, onde previa ali uma discriminação, você não poderia nem debater com uma deputada se assim ela se opusesse à sua ideia. Então a gente... E tem um detalhe também que falou que dá, bem falado, Felipe, eu esqueci desse detalhe, que também você não poderia pressionar o deputado, não. Opa, pera aí. Ô, João, aí não, é demais, cara. Estão querendo criar uma redoma em cima do Você foi lá na Assembleia um dia e você viu que eles podem pressionar. No dia da votação podem, impressionaram. Do projeto da reforma política lá, do que o Sema passou, eles foram lá fazer pressão para não votar, tal, e beleza. Mas vou te dar um exemplo. A população me colocou lá para poder ser deputado estadual e eu tenho que estar ali para representar a população. Os pais que estão em casa, eu tenho certeza que em momento algum eles querem que ali dentro da Assembleia paute algum projeto no âmbito pedagógico que vá falar sobre ideologia de gênero, que vem mexer na pureza das crianças. Sim. Então vamos supor, se pautar um projeto desse, e esse projeto for para a Assembleia, os pais não poderiam ir lá manifestar, não. Porque dentro do projeto dessa deputada, fala que o político em Minas Gerais não poderia sofrer pressão. Pera aí, cara. Não. Isso aí é um escracho. Aí quer dizer, o pai que se sente indignado com um projeto que tá lá para poder perverter a pureza do filho dele. O próprio filho. Não pode ir lá no plenário fazer pressão. Igual você já foi lá e viu muitas vezes que eles fazem pressão. Quer dizer, então a gente barrou esse projeto. E eu vou destacar aqui um projeto muito importante, que é sempre a linha que a gente defende, que é a linha da defesa da família, da criança e do adolescente. Esse projeto já avançou bastante nas comissões, já passou pela CCJ, está tramitando nas comissões específicas da casa, que é um projeto que ele dá prioridade às investigações de crimes hediondos cometidos contra crianças e adolescentes no estado de Minas Gerais. Então, se esse projeto for aprovado, essas investigações, entendeu? Até que elas cheguem no âmbito judiciário, as investigações elas vão ter prioridade entre as demais investigações, para a gente combater essa questão justamente do abuso sexual contra criança e adolescente, a questão que a gente vem do viés do Maio Laranja, entre outras mais. Um projeto importante também. A gente viu uma luta aí, né, que foi alguns pastores tentaram fazer a marcha para Jesus no município de Contagem, e depois parece que a prefeita foi e vetou o recurso, e acaba que não houve a marcha para Jesus. Aí eu falei, pera aí, gente, vamos respeitar, né? A gente tem... É liberdade religiosa. E a gente tem também, a gente tem o dia do orgulho LGBT, até esse mês agora. Esse mês é o mês do orgulho LGBT. Então, beleza, tudo bem, a gente respeita mas, por que então que a gente não pode ter um dia específico ou tornar a Marcha para Jesus um patrimônio cultural do estado de Minas Gerais? Mês específico? Eu entrei com esse projeto. Então o projeto já tramitou, já está andando bem pela casa. Se for aprovado, a Marcha de Jesus vai tornar-se patrimônio cultural e imaterial do estado de Minas Gerais. E aí é obrigatório ter isso. Ela passa a ter reconhecimento como forma de lei, você entendeu? Entendi. Então isso é muito importante. Entre outros demais projetos que a gente pautou também, que é a questão de isenção de impostos para deficientes físicos na aquisição de veículos dentro do estado de Minas Gerais. Um projeto importante também que eu acho que eu pautei é a redução do ICMS para o protetor solar. Às vezes a pessoa pode dizer, mas é um projeto assim. Não é não, gente. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que trabalham no sol.
E essas pessoas não têm condição de ter o protetor solar. Então, quando você baixa o ICMS do protetor, fica mais acessível. você torna ele mais acessível à população mais vulnerável. Vou dizer um exemplo para você, um servente pedreiro, um pedreiro que às vezes não tem condição de comprar o protetor solar, ele fica exposto no sol o dia inteiro. Eu estou dando exemplo disso, mas tem outros profissionais mais. Então, usando protetor solar, a gente vai diminuir aí a questão do câncer de pele, uma forma de prevenir também. Tem também vários projetos na linha de desafogar a máquina pública, na redução de impostos e tudo isso aí mais para tornar a máquina pública mais eficiente, irmão. Com certeza. Okay. Oi? Um projeto importante que o meu assessor me lembrou aqui, ó. Hoje o que acontece? A gente entrou como Comissão de Segurança Pública. Esse projeto não é só meu, não, que eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. É o seguinte: o cara faz uma licitação, vou dar um exemplo para você, dentro da penitenciária, para você entender. E ali aí começa a fornecer um alimento de péssima qualidade, certo? O que os caras fazem? É uma jogada. Ele pega, o CNPJ dele vai perder a autonomia para fazer essa licitação, ele vai e abre, entendeu? Uma outra empresa com CNPJ diferente e tem condições de participar de outra licitação. E vai continuar dando prejuízo no Estado. Isso eu estou dizendo um exemplo que a gente está trazendo isso para o contexto da segurança pública. Sim. Então hoje, se esse projeto for aprovado, o cara que tem esse problema com o CPF dele, ele não vai poder mais abrir outra empresa e participar de licitação dentro do Estado de Minas Gerais. Nós vamos evitar muitos calotes dentro do Estado, não só dentro da questão dos presídios, que é onde a gente tem a reclamação da péssima qualidade da alimentação, mas em qualquer tipo de licitação também, obra, escolar. Sim. Às vezes o cara pega um recurso do Estado, ele vai lá, quebra, a empresa quebra, ele muda o CNPJ da empresa, com o mesmo CPF, você não. Agora nós vamos travar. Aí ele vai lá e entra de novo na licitação. Agora nós vamos travar o CPF do cara, entendeu? Então ele não vai conseguir fazer isso, não. Entendi. Então o que a gente puder fazer para poder... Isso é um projeto, um marco histórico para o Estado de Minas Gerais, que já não tinha. A gente vai travar o CPF do cara de maneira que vai ter empresas mais idôneas participando dos processos de licitação. Não, e isso Isso é uma questão no mínimo de zero, digamos assim, com dinheiro público, porque afinal de contas, o dinheiro público isso vai para todas as assim, para todas as licitações na esfera de Estado. Eu vou ser uma pessoa que, não vou mentir não, para mim, o presidiário que tem que ficar lá e tem comida boa, tem comida ruim, para ele que, para mim, não tem que ter comida boa. Não. Mas isso também impacta no lanche da merenda da escola. Sim, com certeza. Isso impacta também na questão de obras públicas. Com certeza. Dos agentes penitenciários, porque eles comem a mesma comida. É quem trabalha lá. Os policiais penais. Entendi. Ele come a mesma comida que o... Isso, entendeu? Aí é sacanagem. Pecado. Nossa, que tristeza. Os caras trabalhando aí. O cara acha tinha que ter um banquete trabalhando uma narrativa muito hipócrita da turma da esquerda, fala assim, eles são vítimas da sociedade, mas é engraçado que quando um vagabundo desse vai estuprar, vai roubar, vai matar, vai assassinar, ele não é vítima da sociedade, ele não pensa nisso. Então, igual você falou, um cara desse tem que passar pão e água. Véi, o povo da esquerda eles falam que é vítima porque é em cima deles que eles são eleitos. É em cima desse povo aí que eles são eleitos. Verdade. Mas, cara, você falou aí dessa questão do projeto de lei para menores, né? Que isso dá uma prioridade nas investigações. Investigações. Isso. Porque a gente não pode legislar em matéria penal, né? Matéria penal é só âmbito federal. Então as investigações que são feitas... Então é no âmbito da Polícia Civil. Isso mesmo. São as investigações dos crimes, no âmbito da Polícia Civil. E como é que são as investigações aqui em Minas Gerais? Eu sei que, essa questão de investigação aqui, hoje tanto no Brasil, ela tem é muito pouco caso que é resolvido, né? A Polícia Civil hoje sofre muito com a questão do efetivo. Não só a civil, como a penal, a militar também. Quando eu fui eleito deputado, eu fiz questão de visitar algumas delegacias e quando eu deparei com uma delegacia, eu cheguei lá e o recepcionista era um investigador. E ele virou para mim e falou assim, olha, deputado, olha a situação que nós estamos trabalhando. Eu sou investigador criminal, perito criminal, de homicídio, e eu poderia estar investigando em homicídios para poder identificar quem é o assassino, e eu estou aqui hoje na recepção fazendo boletim de ocorrência. Que é isso? Então, é por isso que a gente precisa de dar essa prioridade, porque a pessoa comete o crime, ele vai chegar para o delegado, certo? Então, quando chegar um crime que é feito, cometido através de uma pessoa, de um pedófilo, um crime que foi feito em cima de uma criança ou de um adolescente, ele vai ter prioridade da investigação dos demais. Certo? Ele vai ser colocado como prioritário para que o delegado possa achar os indícios e mandar para o judiciário tomar as providências. E até a questão da pressa, né? Isso aí interfere muito na questão da... Ele vai passar na frente dos demais. Tá certo. Entendeu? Entendi. Isso consiste o projeto. Porque, cara, agora de vagabundo é na cadeia. Eu acho também. Não tem que dar vida mansa para esse povo aí. Não, mas a cela cabe 5. Então coloca 30 lá. Não pensou e coloca antes? 30. E coloque 30. Não pensou antes?
essa prefeita de Contagem, ela, qual que é a coisa que ela falou? O que ela falou assim, não vai ter a marcha para Jesus por conta disso aqui? O que ela falou? Ela vetou o recurso para chegar no evento. Porque todo evento que você vai fazer, geralmente, a grande parte deles, em alguns casos, as igrejas conseguem fazer o evento de forma particular. Ou seja, se reúnem entre eles ali, contratam o palco, só precisam da autorização do poder público para fazer em algum lugar público, seja numa rua ou numa praça. Mas em alguns deles, existem recurso público. E há uma discussão muito polêmica em cima disso, se pode ou não receber recurso público para poder fazer a marcha para Jesus. Mas eu entendo o seguinte, gente. Eu quero ouvir a sua opinião disso. Fala aí. Se alguns, isso é minha opinião, tá? Minha opinião. Se alguns movimentos, igual, vou dar um exemplo para você. O movimento LGBT, recebe rios de dinheiro. Recebe rios de dinheiro. Por que a marcha para Jesus não pode receber? Recebe rios de dinheiro para fazer passeata, então, quer dizer, fazer manifestação, então, isso, principalmente no mês de junho. Então tem essa polêmica. O que aconteceu em Contagem foi isso, que o recurso que seria empregado, o recurso público para a marcha para Jesus, parece que foi vetado pela prefeita e não houve. E aí os pastores já contavam com esse dinheiro e não teve como ser feito. Isso não configura uma intolerância religiosa no meio aí, não? Não, porque ela foi amparada por essa questão polêmica, onde eles falam que a marcha para Jesus não pode receber recurso público. Porque então, a gente Estado laico e tudo mais. A gente está trabalhando nessa questão de tentar ver se a gente consegue, aprovando um projeto, depois dentro da legislação, que possa, sim, receber o recurso. Não, cara, que há uma discussão muito polêmica em cima disso, que ela não pode receber o recurso para poder fazer o evento. Isso aí eu acho que é uma questão... Pô, o Brasil é o país mais cristão do mundo. Sim, tem aí mais de 85, quase 90% da população com aí cristã e tudo mais, entre católicos e evangélicos. Agora não vai... Não. A gente tem que trabalhar nessa linha, sabe, João? Eles estão tentando, de qualquer maneira, destruir as nossas bases, né, cara? Sim, com certeza. O quanto eles puderem fazer para poder calar, né, justamente os pastores, os padres que são fortemente perseguidos. Por quê? Porque são pessoas que fazem um trabalho relevante muito grande para a sociedade, são formadores de opinião, e o trabalho que a igreja faz para a sociedade hoje é extraordinário, cara. Quantas e quantas pessoas são tiradas do mundo das drogas, quantos lares são restaurados, quantos filhos são reentregues aos pais através do trabalho social que as igrejas fazem. E a gente tem que incentivar, sim, tem que dar apoio para eles, que o trabalho que eles fazem, ele é surreal. E outra coisa também, né, João? A gente sabe que o trabalho que a igreja faz, ela é uma educação, hoje a gente trabalha na educação aqui, que é a educação temporal, é a nossa educação normal, mas a igreja educa para a eternidade, é o ponto mais importante, a gente tem que trabalhar isso aí. Não, a igreja, seja evangélica, cristã, forma a pessoa no intelecto também. Quando a pessoa começa a pensar um tiquinho aqui, ó, vê que... o trabalho social que eles fazem é de uma relevância muito grande. Não tem como Não tem como não negar. Então, por isso que eles são perseguidos pela esquerda. Porque a esquerda vê eles como opositores. Entendeu? Bom, Eduardo, me conta aqui então como é que funciona a questão. Vamos aqui voltar para a Assembleia e vamos falar do seu mandato. Como é que hoje é a sua relação e articulação ali dentro da casa? Porque, também para projetos serem aprovados, você precisa de apoio ali dentro e tudo mais, mas não dá para abrir mão de valores. Isso nós nunca vamos. Até onde que você fala assim, vou conversar com essa pessoa aqui, mas isso aqui eu não abro mão. Isso aqui não sai daqui. Vamos explicar como que funciona a estrutura da Assembleia. A estrutura da Assembleia hoje é composta por 77 deputados, tá? E o presidente, ele não vota. Digamos que o presidente é o voto de Minerva. Caso exista algum empate, ele vai lá e vota. Hoje nós temos 53 deputados da base do governo e 23 deputados da oposição. Da base do governo estadual. Isso, da base do governo estadual. O governo hoje tem maioria dentro da Assembleia. Então isso é muito importante para nós. Por quê? Porque são deputados que, embora não sejam completamente conservadores, a grande maioria, são mais centro-direita. Então a gente consegue muito bem essa articulação que os nossos projetos possam passar dentro da casa para poder chegar até o plenário, que o plenário é soberano e a votação fica, afinal de contas, para o plenário. Levando aí para o pessoal que não entende como funciona o processo legislativo, você protocola um projeto na Assembleia e vai passar pelas comissões temáticas pertinentes a esse projeto. Agora, questão de valores. Eu nunca na minha vida vou abrir mão dos meus valores. Nunca vou negociar nada, entendeu? Não tem negociação. Princípios e valores são inegociáveis. Então, se alguma vez alguém vier querer negociar alguma coisa comigo, questão de princípios e valores, está perdendo seu tempo. E a questão da articulação do projeto tem sido muito tranquila, porque hoje a gente tem dentro da Assembleia uma Assembleia mais conservadora. Os projetos estão fluindo mais. Quando você tem um posicionamento ali muito firme, muito claro, as pessoas afastam, né? Agora,
o que, assim, na minha visão, a política, ela não deve ser para essas pessoas, assim, que, pô, tudo bem, política é conversado, mas, assim, tem gente que tá querendo sempre conversar demais e não coloca o seu posicionamento muito firme, igual eu já vi pessoas em casas legislativas, tanto no âmbito federal, municipal e tudo mais. Quando a pessoa tem um posicionamento muito firme, muito claro, igual você, assim, não abre brecha, né? Para vir um deputado do PT, para vir um deputado de PSOL, falar assim, oi, bora conversar desse projeto de lei aqui. Não. Peraí, porque eu sei que tem tramitação aí no meio que aí você dá uma olhada. E lá no meu gabinete é assim. Sempre tem. O Moisés tá aqui, tá acompanhando o podcast, ele é meu assessor, o Felipe também é meu assessor, ele já sabe. Quando pauta na ordem do dia, quando a gente fala na ordem do dia, o que vai ser votado? Um projeto da esquerda, a sirene tá ligada. Então a gente tem que olhar tudo ali dentro das entrelinhas, o que está sendo colocado, você entendeu? A gente tem esse cuidado, mas é um cuidado muito minucioso mesmo, para que a gente não incorra em nenhum risco em votar um projeto que vai prejudicar os nossos valores, os nossos princípios, que isso nunca vai acontecer. E é o que você falou, né? Eles colocam no meio ali, velho. Isso, é nas entrelinhas. É no meio, é perigoso demais. Eu gosto muito de parafrasear a questão da intenção dos projetos dele com o pecado. Por que eu falo isso? Porque o pecado ele nunca vai aparecer para você da forma como ele é. Porque se ele aparecer para você da forma como ele é, você não peca, João. Ele vai sempre aparecer camuflado. Assim são os projetos da esquerda. Sempre nas entrelinhas, entendeu? Sempre ali, se você procurar, tem alguma coisa que vai acabar ferindo os nossos princípios. E eles pegam, colocam um projeto... Isso eu sei porque, assim, eu tava muito indo na Câmara dos Vereadores aqui em Belo Horizonte, na Assembleia eu tô indo menos, mas eu gostaria muito de passar por lá e tudo mais tempo. Mas acontece que, tipo assim, na Câmara dos Vereadores o cara coloca um projeto de lei para votação. Aí se você vai lá, beleza, lê assim, parece tudo bonitinho, tipo assim, inclusão nos bares e restaurantes da cidade. Aí você vai ver lá, pô, inclusão nos bares, beleza, tranquilo. Mas quando você vai lá, aí tem inclusão aí de tá gênero. Lá, de gênero. Da identidade de gênero. Aí tem que ter um banheiro pra todos. Aí você vai ver assim, tem um banheiro assim. Que sua filha vai ser aí vai começa com a inclusão, mas no meio ali daquele trecho ali, daquele parágrafo do projeto, tem lá a inclusão de gênero. Eles são muito bons nisso, né, velho? São muito articulados. De pegar isso, colocar como uma coisa bonita. Camuflar. Como uma coisa bonita. Eles dão um nome pra tudo e um nome... Assim, eles são bons, a gente tem que falar. São muito bons, fazer um trem bonitinho. Pena ali, que não são fazer articulados. Passar. Pena que não são articulados pro bem, são articulados pro mal. Não, mas agora a gente tá desmascarando. O Brasil, ele amadureceu muito politicamente, você não acha, não? Sim, com certeza. O brasileiro... Essa polarização que existe no Brasil hoje, ela é muito benéfica. O brasileiro porque médio... antigamente né? Não existia, entendeu? A questão... A gente sempre via a esquerda... Era PSDB, né? A direita era PSDB. A esquerda sempre dominou. Só que a gente não sabia. A gente não conhecia a intenção que existia por trás da esquerda. Depois da vinda do presidente Bolsonaro, em 2018 para cá, nós começamos a ver. Então, onde eu vejo essa esperança para o Brasil, onde você está falando essa questão, que a direita está em ascensão, ela está em crescimento agora. Você entendeu? Nós começamos esse movimento agora e ele tem crescido. E é onde eu conclamo aí que nós precisamos cada vez mais, por quê? Somos maioria, João. Somos maioria. Precisamos cada vez mais fazer congressos, igual o pessoal do MOVA fez o congresso, feito. igual o pessoal da Igreja Batista de Getsemane faz o Maio Laranja. A gente precisa desses congressos para poder mostrar a nossa força como direita, como movimento conservador. Nós somos maioria. E isso me deixa muito assim, feliz e tranquilo nesse ponto em saber que nós estamos em ascensão e em breve, graças a Deus, Deus tem levantado pessoas. Certo? Tem levantado jovem igual o Nicolas. Eu acho assim que a direita abomina o Nicolas, porque o poder de convencimento que o Nicolas tem para os jovens hoje é muito grande. Você muito também grande. Começando aí, a gente acompanha o seu trabalho, quer te parabenizar por isso, você faz nas universidades. Então, quer dizer, isso é muito importante, que vocês formam a opinião dos jovens. Porque até então, a esquerda não tinha esses jovens para poder combater. Para ter um embate ali. Isso, era unânime. Ela era uma lavagem cerebral. É que o que eles achavam, pegar e passar para o jovem. Agora não. Quando chega um jovem igual o Nicolas, quando chega um jovem igual você, que contrapõe as ideias deles, isso é muito bom, porque isso desperta o interesse nos nossos jovens. Cara, e o debate não faz parte da laia deles. Não. Quando você chama pro debate, eles te rotulam, te chamam de alguma coisa. Querem preconceito, querem te censurar de alguma coisa. O debate não faz parte do que eles querem. Porque quando tá no debate, eles já saiu do espectro deles de serem monopólio dentro de universidade. Eles eram monopólio até pouco tempo atrás. Eram. Vou falar uma frase que fosse
Direita, a época de vocês doutrinarem os jovens acabou, porque estão surgindo... Desculpa, Esquerda. Falei errado. Esquerda, a época de vocês doutrinarem os jovens acabou, porque Deus tem levantado jovens como o Nicolas, como o João, como muitos outros mais, como até o Ener mesmo, como eu, entendeu? Que eu tenho um espírito de jovem para poder combater essas doutrinações. Não, com certeza. Eu acho, sabe, que eu gosto de falar muito uma frase que eu ouvia muito. Se o brasileiro gostasse tanto de política quanto gosta de futebol, o Brasil seria outro. Agora, passou uma Copa aí que a Copa ficou até apagada com a política, com a eleição que teve meses antes. Não tinha prazer, não. Pelo amor de Deus. Aí, então, assim, mudou o cenário. O político gosta de política. O brasileiro gosta de política. O tanto que são articulados. A gente sabia que... Eu vou fazer uma comparação aqui para o pessoal entender. O tanto que nós perdemos uma comparação do ministro da Economia, você tinha ali o Paulo Guedes, agora você tem um Fernando Haddad. Fernando Haddad foi nomeado ministro justamente quando? Na época da Copa, para poder o quê? Pra abafar tudo, pra poder abafar a população. Porque tinha o que a mídia mostrar. A mídia mostra uma coisa enquanto eles estão fazendo aqui por baixo dos panos. Eu queria chamar a sua atenção para ver o quanto que são articulados, quanto que as questões, os planos deles vêm pelas entrelinhas. Cara, e isso é uma coisa muito assustadora. Cara, porque, assim, verdade. O que acontece? Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, e antes, né, quando ele também estava tendo uma voz ali e tudo mais, e foi quando vocês três, os irmãos Azevedo, entraram na política assim, cara, a gente precisa de gente assim. Sim. A gente precisa de gente que bate o pé e mostra os valores que tem. A gente precisa de gente isso. Porque antes a gente achava que o que era direita? Aécio. Aécio Neves era direita. PSDB era direita no Brasil. Era direita no Brasil, a gente não sabia o que era. Aí chega um cara com valores firmes, batendo o pé. Essa é direita Nutella. Nutella. Não acho que, sinceramente, não é raiz nunca. Nem direita. Então, assim, quando chega um cara igual você, igual o Bolsonaro, igual o Cleitinho, igual o Nicolas, que faz que bate o pé e fala assim, ó, é isso. Esses aqui são os meus valores. Não negocie isso aqui, a gente entende. A gente fala assim, peraí, esse cara tem razão, concordo com ele. Aí nasce a direita no Brasil. Sim. Aí nasceu a direita no Brasil. Graças a Deus. E a gente precisa continuar isso. Porque agora a gente tá num período meio sombrio, né, cara? Tá, mas esse período vai passar. Vai passar, mas assim... se Deus quiser. Vai passar, mas porque assim, eu sei que eu confio que Deus tá no controle de tudo e Deus não vai deixar essa turma dominar o nosso país, não. O nosso país é um país que tem dimensões aí continentais e nós vamos lutar pela nossa liberdade no nosso Brasil. Não, a gente vai continuar. Manifestação. Acho que a gente... Eu, leigo que sou, acho que a gente deveria voltar a fazer manifestação, cara. Manifestação igual era com a Dilma, os trempos, né? Assim, que as manifestações gigantes, igual era com a Dilma. Pô, a gente já passou do limiar há muito tempo. É garantido pela Constituição. O que tirou a gente de casa com a Dilma, a gente já tá vivendo isso há muito tempo. Que era a questão da gasolina, que na época da Dilma começou a aumentar e tudo mais. Pô, agora, gente, olha o que aconteceu na última semana aí com a gasolina abaixou... Depois aumentou. É tudo a mídia. É só pra ter a manchete dele ali, ó. Lula abaixa a gasolina. Não, e aqui é a questão que eles fazem, né, João? É tudo assim, sem calcular o impacto econômico, é tudo na base da canetada, mas uma hora a conta vem. Você entendeu? Então é sempre assim, as medidas que a turma da esquerda toma são medidas populistas que uma hora a conta vem e quem vai pagar a conta, infelizmente, é o Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que eu tenho que eu acredito que uma grande parte da população também tem isso. Da direita, sim, tem isso. Você não acha, por exemplo, assim, o Lula chegou, passou lá um tempão, aí vem Dilma, passa mais um tempão, estragando o Brasil esse tempo inteiro, chega o Bolsonaro, resolve tudo, ou resolve uma boa parte, deixa o trem bonitinho pra eles. Esse troca-troca aí de mandato entre um fica resolvendo e o outro fica estragando. É péssimo, cara. Peraí. Eu fiquei imaginando aqui o que eu falei aqui no início, agora anteriormente. O Brasil nunca teve índices econômicos melhores ou parecidos com os Estados Unidos. O Brasil nunca teve uma deflação, eu falo isso porque eu durante uma pandemia. Durante a pandemia. Cara, já imaginou se o Bolsonaro estivesse agora novamente no poder? O potencial que ia virar esse país foi o que você acabou de falar. Essa inconstância. Um conserta, o outro estraga, cara.
arrebenta com o país. É o que tá passando aqui em Minas Gerais Justamente. também. Agora a gente conseguiu reeleger o Zema, mas... Isso, e essa segunda... Mas foram anos destruindo Minas Gerais. Essa segunda gestão do Zema agora, você vai ver completamente um viés que vai trazer resultado. Por quê? Porque no primeiro momento, ele começou a colocar a casa em ordem. Pagou as contas. Quem é funcionário público do Estado sabe. Quem é da segurança pública, quem é da educação, enfim. Cara, os caras só recebiam parcelado. O Zema colocou isso em ordem. Não só isso, como prefeitos também. O repasse estadual não é prefeitos, né? O Zema fez isso. O Bolsonaro entrou e começou a colocar o Brasil no eixo. O Brasil começou a decorar, que você falou um ponto importante. Mesmo frente a uma pandemia. Quando você pega os números de 2019, o país estava em ascensão. Vem 2020, uma pandemia arrebenta com o país. Olha, depois, não só a pandemia, João, veio a guerra também, que acabou impactando, entendeu? Exato. No preço do combustível, tudo. E aí, passa essa tempestade, Bolsonaro começa a reerguer o país de novo e agora o Bolsonaro não está no poder. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, cara, Nossa senhora, o Brasil estava entre os países senhora, de destaque da economia mundial. A inflação ia estar lá embaixo. Com o Paulo... olha pra você ver. O Paulo Guedes, na época da eleição, eu fui numa palestra que ele tava, e aí ele mostrando lá os números da economia, cara, são absurdos, os números são ótimos. Aí falando assim, que eles pegaram o governo com uma dívida PIB de 70, acho que é 78%, eu não vou saber o número certinho, mas vão 78%, passaram por uma pandemia, fizeram o que fizeram de repasse de dinheiro público para a população, como nunca tinha feito na história, e entregaram com 78% de dívida. O repasse que foi feito para a população. Eles não aumentaram a dívida. Durante o auxílio emergencial durante a pandemia foi uma coisa surreal. Eles não aumentaram a dívida, velho. Foi uma coisa surreal. Eles fizeram o que fizeram, passaram por uma pandemia da melhor maneira que podia e não aumentaram a dívida pública. Não... Se fosse um outro governo do PT, eles teriam estragado e muito mais. Tava lá no tava. E muito mais. Já tinha passado de 100% e muito mais. Aí eles falaram, eles iam colocar a culpa na pandemia. Não. O Bolsonaro tinha uma culpa para jogar e fez o trabalho dele. Sim. E fez o trabalho dele. E muito bem feito. Tem meu respeito, eu falo, e a turma xingue, briga, a turma não aproxima. Eu vou falar para vocês e volto a reiterar aqui, ó. Eu não vivi grandes tempos na época do Brasil, igual o pessoal fala de JK, entre outros presidentes, mas na minha época eu vivi, o Bolsonaro foi o melhor presidente que o Brasil teve. Pois é. Eu vou te falar que eu só peguei era Lula aí, então não, assim, eu não tenho muito o que falar, mas pelo amor, não tem comparação, não. Então, assim, e você tem 4 anos agora, né? Sim. 4 anos pra mostrar Você tem 4 anos para mostrar trabalho também. Muito trabalho e muita vontade de trabalhar, viu, João? Muita vontade de trabalhar, é o que a gente precisa. É o que precisa. E vamos trabalhar mesmo e vamos promover políticas públicas de um Estado mais eficiente, um Estado que não intrometa na vida das pessoas, um Estado que deixa as pessoas livres para poder empreender, para poder crescer, para gerar emprego, para gerar renda, combatendo a corrupção, certo? A gente sempre vai combater isso. Tá? Meu irmão está sendo perseguido em Divinópolis, fortemente o prefeito, por combater um esquema de corrupção que vinha há anos. A gente sempre vai combater essa corrupção política. Entendeu? E quebrou um sistema de corrupção lá, denunciando isso. Então os caras estão perseguindo ele pra caramba. Mas enfim, isso não serve de consolo, que nos mostra que nós estamos no caminho certo. Certo? Isso nos mostra que nós estamos no caminho certo. Porque a própria Bíblia diz assim, que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo e venci o mundo. Você querer fazer o certo hoje, na maioria das vezes, é andar na direção contrária àquilo que eles pregam. Então a gente vai sempre combater a corrupção e, o mais importante também, ou não menos importante que a corrupção, a corrupção moral. Essa aí que tem doutrinado, que tem pervertido, que tem levado para dentro das famílias, para dentro da sala de aula. Tirado os jovens dos pais, dos jovens, de casa. Entendeu? Essa questão de descriminalização do aborto, das drogas. Isso aí nós vamos combater isso aí sempre. Essa corrupção moral nós vamos deixar. Enquanto a gente estiver na vida pública, é nossa obrigação manter esses valores. Aqui que nós falamos anteriormente. Valores e princípios, eles são inegociáveis. É verdade. E agora essa questão da corrupção, cara. Eu tenho para mim, assim, que uma coisa muito triste, uma opinião que eu tô começando a formar muito triste de que a corrupção tá reinando. A gente viu a Lava Jato acontecendo aí e tudo mais, e aí quem combateu a corrupção sendo caçado, quem foi o corrupto na presidência. Chega ao ponto de dizer o seguinte, meu filho... aí o seu irmão agora sendo perseguido porque também tá combatendo a corrupção. Peraí, ué, corrupção ela não tem infelizmente, aqui no Brasil, não? Chega ao ponto que algumas pessoas chegaram até a afirmar que assim, pô, cara, no Brasil o crime compensa. Ouvi falar frases de pessoas dizendo isso. É muito triste a gente ouvir isso, entendeu? É triste. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é revoltante, que o João acabou de falar aqui, a gente fica assim,
triste com certas situações que acontecem no Brasil, especialmente essa. Eu acho assim, eu vou dar um exemplo, porque o Lula foi em Portugal, cara, e ele foi muito mal recebido. Exemplarmente ovacionado. Nossa, foi lá o cara. Vaiado. Eles fizeram um movimento lá que eles não aceitavam ladrão e tal. Enfim, cara, eu acho assim, surreal isso que aconteceu. Um ex-presidiário voltar à presença do país. Mas agora, gente, a gente tem que trabalhar para que a situação seja novamente revertida. Então a gente precisa, porque se a gente ficar parado, eles vão vir para cima. Eles vão fazer o que querem. Então eu volto a reiterar cada vez aquilo que eu falei. Precisamos fortalecer os movimentos conservadores em Minas Gerais e em todo o Brasil. E volto a dizer, precisamos de jovens engajados com esse perfil, igual o caso do João, venham falar isso, que ele enfrenta isso dentro do ambiente da universidade, o caso do Nicolas, o caso do Cleitinho, o caso do Eduardo. Nós também precisamos de você, jovem, que você saia dessa zona de conforto, porque nós não estamos aqui lutando por política, certo? Nós estamos aqui lutando pela sua liberdade. Pelo futuro. Pelo seu futuro, porque o seu futuro e a sua liberdade estão sendo ameaçados. E foi isso que me trouxe para a política, João. Eu sou pai. Hoje, graças a Deus, meus filhos estão criados, já têm formação, certo? Caráter formado. Mas eu ficava vendo ali dentro de casa, ali, aquelas doutrinações, aquelas questões de tentar perverter criança, aqueles crimes hediondos contra criança. Eu tenho medo disso. Eu ficava revoltado com aquilo. E isso me fez vir para a política. Então, eu tô falando para você que, de repente, se você é um revoltado com a corrupção mesmo, certo? Sim. E também com a corrupção moral, vem para a política. Porque eu sempre digo, a melhor função de um líder hoje é formar novos líderes, porque ninguém vai ficar no poder para sempre. Um dia o Eduardo vai passar, um dia o Nicolas vai passar, um dia o Cleitinho vai passar, e nós precisamos colocar outras pessoas para poder ocupar esse lugar, para poder fazer a diferença. Então, se você se sente revoltado, levanta da zona de conforto, vem para a rua, vem para poder juntar esses movimentos conservadores aos congressos, porque o Brasil, Minas Gerais, precisa de você. Verdade, é verdade. E isso que você falou aí, é uma tendência que está acontecendo no Brasil, né? Olha, os líderes, essa primeira leva de líderes aí que entra você, Cleitinho, Nicolas, Gayer, essas pessoas, elas estão no ambiente do legislativo, sim, mas muitos estão com visibilidade e vão para o poder executivo. Muitos como prefeitos das suas cidades, outros até governadores, presidentes também. E essas cadeiras vão ficar vazias. Sim. Peraí, quem que vai sentar na cadeira do Nicolas lá? Sim. A gente tem que erguer a pessoa para colocar lá agora. Com certeza. Vamos supor, assim, que o Nicolas venha para governador em 2026. O Zema saindo para presidência, assim, supondo um cenário aí que eu gostaria de ver. O Zema para presidência, o Nicolas aí vindo para governador. Quem que vai ocupar a cadeira dele? Com aí certeza. sobe você como deputado federal para fazer mais pelo Brasil inteiro. E aí essas cadeiras têm que ser ocupadas também por pessoas de direito. Por isso que a gente tem que falar. Porque se os bons não se mobilizarem, os maus vão ocupar os lugares. Isso é verdade. Então, assim... Então é uma das nossas grandes preocupações tem que ter uma segunda leva aí. Isso, João. A nossa grande preocupação na política é formar novos líderes, porque um dia isso vai passar. E a gente precisa continuar com o nosso estandarte, com a nossa bandeira dos princípios e valores sempre estendida. E somos maioria. Somos. Cara, eles fazem mais barulho. Eles fazem mais barulho. Na rede social eles fazem mais barulho e tudo mais. Eles tentam calar. Os caras não trabalham, os caras ficam o dia inteiro por conta, entendeu? Eles fazem mais barulho. Só que a gente é a maioria. Lá tava tendo agora uma manifestação novamente da turma da CUT, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei pra eles: vocês acham que esse ficar balançando bandeirinha vai mudar a vida de alguém? Vai pra rua trabalhar, vai sair dessa bandeira lá. Se eles começarem a trabalhar de verdade, eles deixam essa CUT, MST. Deixa. O povo entende que, não, peraí, não é isso que me contaram, O trabalho dignifica o homem. É verdade. Mas é isso aí. Eu desejo muito que o seu mandato aí tenha bons frutos aí para Minas Gerais, que você continue trabalhando juntamente com seus irmãos aí para levar para Divinópolis uma boa política para Minas Gerais e vindo do Senado também. Então, assim, que vocês aí tenham bons valores firmes e continuem dessa maneira que estão seguindo aí para levar o Brasil pro lado certo, cara. Amém, João. A gente precisa de pessoas assim. Valeu, muito obrigado pelo bate-papo aí, tá? Isso. E a gente aí constrói valores juntos para que você também possa estar nessa somatória de esforços, porque Minas Gerais precisa de você, o Brasil precisa de você, Belo Horizonte precisa de você. Tamo junto aí. É isso. E aí, galera da esquerda, a época da doutrinação contra os jovens acabou. Então, aí. vou deixar alguns recados aqui, vou deixar aqui embaixo no contato, né? Que você
falou aqui no vídeo, então também vou colocar aqui na descrição aqui embaixo. É isso aí. Contato, e-mail, Sim. para quem quiser conversar e entrar em contato aí. Eu prefiro o WhatsApp, João. E-mail é mais difícil. O WhatsApp difícil. é mais instantâneo. Vou deixar novamente, é 37 99864 7777. O WhatsApp. E o Instagram, @EduardoAzevedoMG. Segue então, a gente segue lá, entre em contato. Você que é de Minas Gerais aqui, entre em contato se você tem alguma demanda, alguma sugestão para que seu deputado estadual faça por você, entre em contato aqui. Tenho certeza que eles vão acolher da melhor maneira aí a sua demanda. E ó, seguinte, falando aqui desse podcast, é um podcast novo, né? Sim. É o primeiro episódio aqui, inclusive se inscreve, se você ainda não é inscrito aqui no canal, provavelmente não é, né? Primeiro vídeo, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo e compartilha, porque compartilhar é muito importante aqui nessa rede social, a gente tá começando agora. Compartilha. Queria compartilhar com você essa questão aqui, essa logo nossa aqui, cara. Olha, você sabia que a bandeira de Minas Gerais, no início, antes de 1963, ela era verde? Fiquei sabendo. Ela não era... O vermelho foi por conta do movimento revolucionário. Fiquei sabendo no dia 21 de abril. Entendeu? Que o vermelho foi justamente por conta E até vou te falar a verdade, viu? O triângulo verde é bem mais bonito. É mais bonito, não é? É, com certeza. Aí. Fiquei sabendo, sim. A princípio, o original é o triângulo verde. Verde. Mas é isso aí. Então, ó, os Inconfidentes, um canal aí que a gente vai fazer vários podcasts aí com políticos, com lideranças de política. A gente vai aqui falar da boa política que a gente precisa nesse Brasil aqui. Então se inscreve, compartilha. E ó, se você aí que é um empresário que quer patrocinar esse podcast aqui, a gente ainda não tem patrocinadores, né? Patrocinar esse podcast, patrocinar também as minhas redes sociais, são mais de 370 mil seguidores aí. Pode entrar em contato com o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo também. Entre em contato, vamos fazer sua marca passar aqui e tudo mais. E sobre as camisas, né? Pô, essa aí é top. A camisa aqui, que o Eduardo até já tirou uma foto comigo nessa camisa aqui. Se você também quiser adquirir a sua, vai ter uma loja aqui embaixo. É só clicar aqui no link também aqui abaixo e adquirir a sua. São vários modelos. Pode entrar aqui embaixo. Beleza? Eduardo, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos chamar aqui para mais vezes aí. Pode chamar. Pra gente, mais pra frente, falar assim, ó, eu fiz isso. Isso, eu tenho certeza que vai fazer. Vamos trazer muito resultado para a população de Minas Gerais. É isso mesmo. Valeu. Continua firme aí. Valeu, até mais.